do Diário de Caratinga. Nós começamos mais um podcast e agora estreando, recebendo aqui com muita honra o médico neurologista Leonardo Condé, casado, tem 2 filhos e também pré-candidato a deputado estadual. Então a gente vai começar agora um bate-papo bem legal aqui com Leonardo Condé. Leonardo Condé, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, é uma grande felicidade estar aqui no Diário de Caratinga. Agradeço ao Alcides, a Vera e a Paula por essa oportunidade. Então agora nós vamos começar, nós estamos aqui também junto na bancada com o Leonardo Condé, nós estamos recebendo a diretora do Diário de Caratinga, Vera Leite, o diretor Alcides Leite, e nós vamos então começar os nossos questionamentos aqui com o Leonardo Condé, conhecido também como Léo Condé, né? Isso. Então nós vamos estar aberto aí o bate-papo com o Leonardo Condé. Eu quero perguntar para o Léo, na verdade é o seguinte, Léo, eu não quero ficar costurando muito. Nós queremos saber, se você é deputado, se você é pré-candidato a deputado estadual, partido União Brasil. União Brasil, você é Bolsonaro, você é Lula, como que você vê, você é Ciro Gomes, como que o partido está fluindo nisso, quais são as discussões internas, para quem vai pender, ou porque também parece que o União Brasil já está com candidatura própria. Se você está vendo essa polarização também, como tem essa polarização no Brasil muito forte entre Bolsonaro e Lula, entre direita e esquerda, o que você está achando disso? O União Brasil, partido ao qual eu pertenço, ele está, frente a essa discussão nacional, ainda em discussão interna. Existe uma grande probabilidade do União Brasil lançar um candidato próprio. Caso isso não ocorra, o União Brasil estava em negociação com a terceira via, mas aparentemente já saiu dessa discussão com a terceira via. Então o partido deve adotar a postura de ter um candidato próprio. Caso isso não ocorra, de não entrar na questão da polarização nesse primeiro momento, pelo menos no primeiro turno. Então provavelmente teremos um candidato próprio ou, caso contrário, iremos ficar neutro na discussão nacional. E no segundo turno, se viesse Lula e Bolsonaro? Nós ainda estamos numa discussão ainda em relação ao primeiro turno, então em relação ao segundo ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo para a gente analisar aí como seria esse caminhar. E União Brasil hoje é o maior partido. Se lançar uma candidatura própria, hoje com essa questão da internet, com as informações chegando, a gente pode até surpreender aí com o avanço do partido. Então é muito cedo para a gente falar em relação à questão de segundo turno. Leonardo, agora uma questão também, acho que as pessoas querem saber, por que de médico a pré-candidato a deputado? Tá, isso aconteceu de uma forma muito, muito natural. Eu, desde quando formei, por uma opção, eu quis dedicar uma parte do meu trabalho ao sistema público. Mesmo tendo escolhido uma profissão, uma área, que é a neurologia, eu poderia ter trabalhado apenas no sistema privado, no particular. Eu sempre tive a vontade de levar esse atendimento à população de um modo geral. Então, eu nunca deixei de atender ao SUS. Logo quando eu formei, inicialmente eu trabalhei como médico da família no Limoeiro, fui o primeiro médico família do posto de saúde do Limoeiro, coisa que me deu muita alegria, uma experiência fantástica. Depois, quando eu fiz a neurologia, na época ainda tinha menos médico que hoje, e neurologista era escasso, eu teria a oportunidade de trabalhar apenas com consultas particulares. Mas sempre quis dedicar uma parte do meu tempo ao atendimento público. Então sempre atendi ao SUS. Logo quando terminei a neurologia, comecei a atender na PAI de Caratinga, na qual atendi até quando eu mudei para Ipatinga, para dedicar também a uma parte da neurologia que precisava de uma infraestrutura hospitalar. Ainda fiquei um tempo atendendo aqui, mesmo morando lá. Há 8 anos eu trabalho voluntariamente na PAI de Timóteo com aplicação de toxina botulínica.
Então eu sempre dediquei uma parte do meu tempo ao atendimento do área SUS. social. Isso. Pode falar. Não, eu estou vendo ele como médico assim. Eu tinha uma pergunta que eu tenho interesse de perguntar para ele: é o seguinte, você acha, né, com essa experiência que você tem, né, de trabalhou pelo SUS, você acha que tem também experiência de ir para outro estado, como você já comentou conosco aqui, de atender lá em Rondônia, você acha que o Brasil, no enfrentamento da Covid, foi bem sucedido? Você acha que o nosso país, em relação aos outros países, os trabalhos foram feitos através do Sul, dos estados, das prefeituras? Qual que é a análise que você tem como médico? Sim. Falando dos médicos, desse enfrentamento que nós tivemos nesses 2 anos do Covid-19, como que foi o setor público, como que reagiu os médicos nisso? A medicina me proporcionou trabalhar nas 5 regiões do país. Eu já tive a felicidade de trabalhar nas 5 regiões. Nesse período da pandemia, ao meu ver, faltou um pouco de alinhamento do poder central, do sistema federal com estadual e municipal. Talvez porque nós vivemos uma situação em que ninguém sabia o que fazer. Era inédita, a situação uma inédita, né? Então pegou todo mundo ao mesmo tempo, no momento em que nós já vivíamos uma polarização que... Foi muito politizado? Você acha que foi politizado? Eu acho que foi muito politizado. Apesar de que ninguém tinha certeza exatamente qual seria a forma mais correta. E aí nós tivemos alguns problemas, tivemos alguns acertos também. Então eu acho que todo mundo da sua forma tentando acertar. Então eu acho que o maior problema da pandemia foi essa situação nova. Ninguém esperava, nunca imaginava viver o que nós vivenciamos nesses 2 anos. Mas você avalia que depois que passou esse processo, que agora nós estamos bem que estabilizados, você acha que o Brasil foi na vanguarda, o país esteve bem, ou você acha que deixou muito a desejar em relação ao mundo? Na sua visão de médico, sim. E uma pessoa conhecedora, porque, por exemplo, eu sou leigo, eu sou engenheiro agrônomo, entendeu? Sou um jornalista, mas especializado. Então a gente talvez não consegue ver com profundidade você que foi médico, que viveu nesse estado, tem uma consciência. Então o que você pode dizer para nós? Qual que foi uma posição que você acha? O país, como todo, olhando a classe médica, olhando a estrutura médica e até o setor político também, como que nós, mesmo no meio que bagunçado, empurrado, como que se enxerga isso? Eu acho que o problema, durante a pandemia, nós tivemos problemas até em países de primeiro mundo. Então, foi assim, não podemos dizer que nós tivemos muito problema na pandemia, mas nós tivemos também muitas tentativas de acerto. Eu acho que poderíamos ter feito melhor, mas assim, por ser uma situação inédita e não estarmos totalmente preparados para enfrentar uma pandemia, tivemos muitas perdas, né? Não podemos minimizar a questão da pandemia, mas assim, vi muitas pessoas interessadas em fazer o que é certo. Um exemplo de sucesso que eu vejo foi aqui em Caratinga. Aqui eu vi uma gestão muito dedicada a fazer o melhor possível. Nós tivemos um gestor aqui, nós tivemos um secretário de saúde que... Eric Gonçalves, secretário de saúde, trabalhou muito bem. Muito bem. Nós tivemos aqui um município que teve uma atuação brilhante. Eu tenho acompanhado e ontem eu tive uma conversa com o superintendente regional de saúde, que por acaso ele citou Caratinga como um exemplo de atuação. Ele inclusive falou que Caratinga entrou no mapa estadual assim como referência. Tem que fazer matéria jornalística. Muito legal. Sim, isso foi palavras do Hernani, superintendente regional de saúde. Você acha que os índices de Caratinga são positivos em relação aos outros estados, o que aconteceu no Brasil? Caratinga teve uma atuação brilhante. A gente vê aí leitos de UTI atendendo outras regiões do estado. Então aqui realmente a gente teve uma atuação acima da média, uma boa atuação. Casu com vários leitos aí, os hospitais. Léo, mudando um pouco de assunto, Sim. Você acha que
o lado social, como você quer entrar na política, né? Ele tem uma dinâmica muito melhor quando você está lá dentro. Por exemplo, você fala do trabalho do SUS, né? Que é um Sim. trabalho conhecido mundialmente, que o SUS é um órgão, uma referência mundial. E você, sendo deputado, se eleito, você acha que você vai poder dedicar muito mais à população com a sua profissão? Quando eu entrei no Centro Especializado de Reabilitação, que é um projeto do SUS, que atende 87 municípios, o Serdi e Ipatinga. Nós temos outros desses projetos em outras cidades do estado. Quando eu entrei lá nós atendemos deficiente físico, nós temos cerca de 2.000 pacientes, nós temos entregas de cadeiras de rodas, prótese, órtese. O que me chamou muito a atenção... Isso que eu queria saber. Me chamou muita atenção o fato de nós termos um serviço desse e pouco conhecido pela população. E o que me chamou mais atenção foi que profissionais da minha área, neurologistas, ortopedistas, e quando eu falo neurologista, eu me incluo, porque antes de entrar no centro de reabilitação, eu não sabia que Ipatinga tinha esse serviço. Então nós tínhamos um paciente no SUS precisando desse atendimento, um serviço já cadastrado na rede e que nós não encaminhávamos o paciente para lá, porque não sabia que ele existia. Quando eu comecei a divulgar mais o ser, mais pessoas começaram a ser atendidas e beneficiadas por um programa que já existia. Nós conseguimos dar uma visibilidade maior a esse centro de reabilitação. E isso me despertou o interesse de atingir mais pessoas. E eu comecei a ver que através da articulação, você levar o seu conhecimento para o sistema, você consegue beneficiar mais pessoas. Através dessas nossas conversas, em conversa aqui com o secretário de saúde, com o Eric, eu falei com ele, Eric, por que não levar um centro de reabilitação desse para Caratinga? Nós fomos conversando, ele buscou informações, né, o Dr. Wellington sempre receptivo a essas informações. Hoje, nós já temos uma aprovação da micro e da macro região para trazer um centro de reabilitação para Caratinga. Ou seja, através de conversas, de diálogo, você consegue atingir mais pessoas. O nosso centro de reabilitação está agora com aprovação do Ministério da Saúde para virar CER4, que vai dobrar a nossa... nós somos 2, atendemos deficiente físico e visual, passaremos a atender auditivos e intelectual. Irá dobrar a capacidade de atendimento graças à movimentação política. Levar o nosso conhecimento técnico para um nível de discussão política, eu acho que nós vamos atingir mais pessoas e beneficiar mais pessoas. Mas você acha que você será mais útil na Assembleia Legislativa do Estado do que na Câmara dos Deputados? Por que você optou para disputar eleições em outubro como deputado estadual e não federal? Por que você acharia que você pode ser mais útil como deputado estadual? Onde você enxerga isso? Isso foi o que aconteceu naturalmente. Assim, eu não busquei essa pré-candidatura de deputado estadual. Aconteceu de uma forma muito natural. A partir do momento que eu comecei a ter uma articulação maior, eu tive uma certa visibilidade e eu fui convidado a participar de um grupo político em Belo Horizonte, que é articulado pela doutora Maria do Carmo, que é muito conhecida aqui como Biba Maciel. Ela me convidou para... Ela é sua tia. Ela é tia da minha esposa, tia minha tia carinhosamente. Mas você acha que isso é conveniência de números, de condição de quantidade de voto? Ou você acha que é dentro do projeto que você vai conseguir atingir os objetivos mais pela Assembleia, ajudar mais pela Assembleia do que pelas câmaras de deputados? Porque você sabe, hoje a legislação mudou e você tem que, cada partido agora tem que ter uma chapa e a chapa fazer suas cadeiras. Sim. Né? Então, qual que é? Você enxergou que seria mais fácil atingir esse objetivo sendo candidato a deputado estadual do que federal? Ou é porque o projeto mesmo encaixa em nível estadual? O projeto encaixa no nível
estadual nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento é o que a gente está buscando. Você acha que ia ser muito ousado tentar um deputado federal? A nível estadual, eu vou ter mais proximidade com o governo do estado para articular algumas ações mais a nível regional e estadual. Então, isso foi o que nós pensamos inicialmente. Eu acho que buscar uma vaga na Câmara no momento, na Câmara Federal, seria um pouco ousado nesse momento. Entendi. Deixa eu outra coisa que eu te falo. Deixa a gente perguntar um pouco. Pode perguntar, mas tem que perguntar. Não pergunta. Já vou perguntar. A área da política aqui, se deixar, eu vou falar tudo aí. Ô, Léo, eu vou fazer uma pergunta, porque senão o Alcides fala o tempo todo. Tá? Você é cristão? Sou católico. Isso. E a sua opinião sobre o aborto? A minha opinião sobre o aborto é... Como médico e como cristão. Como cristão. Eu acho pesado ali, que ela perguntou só como cristão. Não, eu falei como médico. Agora tem que olhar também como lado médico. Tá bom. Sim. Eu acho que eu acho que nós devemos olhar toda a unidade, a pessoa como um todo, né? Fala-se muito, quando se defende o aborto, no direito da mulher. Eu acho que se nós formos pensar na mulher, nós temos que atuar na prevenção em todos os aspectos, inclusive no aborto. Uma boa orientação sexual, uma boa orientação. Se a mulher ela não tem condições, não está preparada para ter um filho, nós temos que atuar antes. Nós temos que levar esse conhecimento prévio. Aí sim nós estamos dando o direito da mulher de escolher a sua vida. Então, se ela puder escolher antes, é muito melhor. Porque, assim, o impacto psicológico na mulher que faz o aborto, ele é muito grande também. Eu quero até colocar uma questão que já aconteceu. Eu tenho ele já até faleceu, um amigo que ele disse para mim assim, conversando com o padre falou para ele assim, olha, nunca ninguém chegou perto de mim e falou assim, não, padre, me perdoa por eu ter tido um filho. Sim. Mas, assim, inúmeros, né? Mulheres pedindo perdão por ter feito um aborto. Até que eu quero sentar aí, ele deu uma resposta ali interessante, como um neurologista, a consequência... Eu acho que não consequência de uma também, mulher, né? Na questão do aborto. O impacto emocional. Que ele trabalha na área, né? Sim. Então eu acho que assim, todas as áreas da medicina, se nós trabalharmos preventivamente, essa é o melhor caminho. Esse é a melhor solução. Pode ser evitada. Nós temos que pensar não só no momento, nós temos que pensar no impacto daquilo ali na vida da pessoa. Futura também. A mulher precisa ser valorizada desde sempre, né, Leonardo? É muito importante essa questão. Começa lá na agressão física, em todas essas questões sociais, a mulher precisa ser valorizada. Eu concordo com o que você falou, quando você vem antes ali, já olhando todas essas questões, aí pode-se evitar a chegar no ponto de um aborto. É muito interessante a sua visão. Você percebe que elas falam, você como mais puxa para o médico, e eu como político. Então, eu quero te perguntar o seguinte, você em Caratinga, você nascido, criado aqui, passou sua juventude aqui, tem convivência aqui, sua mulher também, sua esposa, entendeu? Eu queria saber assim, o que você acha que Caratinga pode responder ao ser chamado como deputado estadual? O que você acredita que Caratinga pode vir eleitoralmente responder isso? Caratinga para mim é a minha cidade, né? Assim, eu acidentalmente não nasci em Caratinga, mas fui criado aqui desde pequeno. Às vezes até eu mesmo me confundo como sendo nascido em Caratinga. Você nasceu em Api? Eu nasci em Belo Horizonte, mas acidentalmente, assim... igual meu filho nasceu em Manhuaçu também, mas acidentalmente. Mas ele é caratinguense. Eu gosto tanto daqui que eu escolhi uma esposa daqui e escolhi aqui para ser a cidade dos meus filhos. Né? E na época até me perguntava se eu ia levá-los para nascer em Belo Horizonte. Eu falei assim, não, aqui é a minha cidade, aqui que eu quero tê-los e fico muito feliz de tê-los como caratinguense. Então Caratinga é a cidade que eu tenho de coração, é aqui que eu me sinto
extremamente à vontade. Tudo que eu tenho como meta, como planejamento, Caratinga, ela se encontra nesses objetivos. Ontem, conversando com o Hernani, que é, né, o superintendente regional de saúde, ele até falou que existe na FIENG uma reunião no Vale do Aço, sempre buscando uma agenda de convergência, querendo sempre puxar Caratinga para a aproximação do Vale do Aço. Eu acho que como nós somos muito próximos, nós vamos ter uma região aqui muito interligada. Eu tenho um carinho muito grande por Caratinga e eu vejo isso nas pessoas também. Eu sei que a resposta eleitoral é uma coisa muito particular, mas eu tenho uma perspectiva muito boa aqui em Caratinga, tanto que eu espero uma confiança aqui, como eu espero fazer muito por Caratinga ainda ao longo da minha vida, independente seja na política, na medicina. Caratinga está sempre nos meus objetivos e eu quero sempre retribuir aqui a tudo que eu recebi aqui. Deus me proporcionou muito mais do que eu esperava, do que eu acho que eu mereço, e eu quero retribuir isso aqui na nossa região. E sua esposa, ela aceitou de boa que você fosse pré-candidato? A minha esposa, como vários amigos muito próximos, eles me questionaram assim, para que você vai entrar na política se você está profissionalmente estabilizado, uma vida estável? Eu tenho, graças a Deus, uma família muito sólida, de muito suporte. Eu falei assim, para mim, não precisaria. Eu estou satisfeito. Eu estou realmente querendo... Mas a gente tem que alertar aqui... Não. Tem que falar aqui que a esposa dele é neta do Zé Alemão. Tem veia política. É um dos maiores líderes de Caratinga, da política de Caratinga na década de 50, 60. Entendeu? Verdadeiro líder político, entendeu? Meu pai sempre contou muitos casos do Zé Alemão. Então, ela tem mais veia política que você. Não, a Karina, ela é muito mais política do que eu. É mesmo? Muito. Ela adora política. Eu também adoro política, mas o Alcides ganha de mim, não tem jeito. A Karina, ela não gosta de coisa errada. Como existem alguns políticos que acabam entrando para ter benefício próprio, é isso que ela não concorda. Certo. E é isso que é um compromisso que eu tenho com ela e com todos os meus amigos, é que eu vou levar para a política a mesma seriedade na qual eu dediquei à medicina. Não sei se eu vou ter o mesmo resultado que eu tive na medicina. Mas você sabe que na política a pressão é maior, né? Mas os valores, eu não abro mão deles. Isso. Ela também não abre mão. E ao entender o projeto, ao conhecer o centro de reabilitação, ela abraçou o projeto. Ela abraçou a causa. Tem me ajudado muito. E assim, eu não quero abrir mão dos meus valores, e ela não aceitaria, e nem os meus amigos, que nós saíssemos do nosso objetivo. Então, esse compromisso em manter a mesma seriedade da medicina, isso é um compromisso que eu faço com qualquer um. Quem que te inspira na medicina e quem que te inspira na política? Não. Ué, eu tô aqui pergunta difícil, né? Eu tenho que gente tem que ver que o Léo é uma nova geração entrando aí na política. Então tem que saber quem que inspira. Pô, em medicina. Apertando um bocado, mas. Em medicina, assim, tecnicamente, eu tive até a oportunidade de conhecer de perto alguns dos ícones, que seria a nível mundial. Não vale a pena citar aqui, porque seria muito específico, né? Como pessoa, eu tenho aqui vários amigos que eu admiro muito, que talvez até fique um pouco enciumado, mas tem um que é fora da cor. Sim, tem um que, assim, eu falo assim... Fora da estrada, né? Fora da cor. Eu falo assim, eu dedico uma pequena parte da minha vida aquela medicina que eu gostaria de exercer plenitude. Eu tenho um amigo que ele exerce assim na plenitude. E o nome dele? O Dr. Igor. Dr. Igor. Esse é o Dr. Igor. Sensacional. Esse é um exemplo. Eu tive a felicidade de recebê-lo na minha casa quando ele foi fazer o vestibular.
né? Então, quando ele fez vestibular, ele ficou lá comigo. Eu sou um pouco mais velho que ele, mas desde aquela época a trajetória dele é ímpar. É sensacional, profissional. Esse é uma pessoa que eu gostaria de ter uma conduta parecida com a dele. Então, mas a pergunta tem duas respostas. E a política? A política, assim, eu não conheci pessoalmente, sabe, assim, mas pela trajetória, pela proximidade com que a Karina me contou, o Dr. Zé Alemão é uma pessoa que me inspirava. Que bom. Né? E um outro também que me inspirava, o Dr. Wilson, que foi o outro avô dela, que foi prefeito de Raul Soares também, é um outro político que também íntegro, que entrou na política e saiu sem deixar nenhuma mácula. Tá para todo mundo. É o Zé Alemão, né? Zé Alemão. Foi prefeito de Caratinga e o Dr. Wilson, né? Ele foi prefeito de Raul Soares. Aí, importante, porque eu nem conhecia, nem não tinha ouvido falar ainda. Né? E Raul Soares, você já tem alguma ligação com algumas lideranças políticas lá? Já está fazendo alguns contatos? Temos assim já alguns contatos lá, mas realmente a minha grande base vai ser Caratinga e Vale do Aço. Entendi. Leonardo, e o seu candidato, assim, a gente vai fazer uma dobradinha com o federal? Deputado federal. Nós estamos nem sei se usa essa palavra dobradinha, mas... É dobradinha mesmo, é isso mesmo, na política é dobradinha. Isso aí nós estamos articulando. Hoje, às vezes, é até comum você ter articulações diferentes, em cidades diferentes. Isso aí a gente ainda está analisando, fazendo montando a nossa estratégia. Em Caratinga você pode vir com um candidato, com um pré-candidato, em Vale do Aço você pode ir com outro pré-candidato. Isso nós estamos realmente analisando. Isso acontece muito hoje. Pode falar. Não, você já está falando que eu estou falando muito para perguntar. Vamos lá, Vera. Não, o que eu queria saber de você é o seguinte, tem um debate muito grande hoje, a questão da influência do judiciário no executivo e também essa situação do legislativo. Você está indo para a casa legislativa. O que você está achando no Brasil essa desarmonia dos poderes? Você está achando se alguém está havendo agredindo o outro, a questão constitucional? É um debate que está muito em voga aí. Como a sua opinião, é claro que você deve estar por dentro do que está acontecendo, qual que é a sua opinião? O que você está achando dessa desarmonia aí? Eu acho isso muito ruim para o país. Nós estamos precisando de instituições fortes, que uma instituição respeite a outra. União, né, Léo? Nós estamos precisando de união. Nós estamos precisando de união, Brasil. Né? nós estamos precisando de cada um fazer bem feito a sua parte. Toda vez que uma instituição invade a outra, para o país isso é um retrocesso. Você acha isso está sendo... você está falando a palavra retrocesso, mas isso nunca houve, nunca aconteceu. O país sempre foi muito harmônico, mas muitas das vezes eles levam isso como que o Brasil todo mundo se dava bem lá em cima e que ninguém contestava ninguém. Como a democracia no Brasil está amadurecendo, está tendo esses conflitos. Você acha que tem algum poder que está destoando da excelência, ou está pouco transparente, ou que tem algum poder que está dando pouca satisfação? Por exemplo, o executivo é votado, o legislativo é votado, e o judiciário não é votado. Você acha também que é um dos poderes que tinha que dar maior transparência? Você acha que esse questionamento social não está acontecendo? Eu acho que todos os poderes, eles tinham que necessariamente ser transparentes, mesmo que não obrigatório. Eu acho que a transparência, ela, para quem ocupa um cargo de poder, no meu entendimento, ele tem que dar mais exemplo que todo mundo. Você tem que ser o líder servidor. Você tem que ser o líder, ele tem que estar feliz com o resultado. E ele consegue o resultado como? Ele dando o exemplo, motivando o maior número de pessoas a segui-lo. Nós não podemos ter uma liderança em que ela abuse do poder. Não, ela tem que ser uma liderança que ela dá o exemplo, que ela motive.
Então, acho que é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de ter um líder em que nós chegamos e falamos assim, eu tenho orgulho daquele que me representa. É isso que nós estamos precisando, é isso que eu sinto a necessidade de mudança, e muitos próximos de mim também têm essa mesma necessidade. Também, né? Concivilidade, não essa falta de respeito que está havendo de ambas as Você acha que o conflito está sendo visto por questão de falta de respeito, ou o conflito está acontecendo porque nunca foi debatido isso antes? Por exemplo, os ministros do Tribunal Superior. Pode pedir para baixar o ar, né? Os ministros, eles deveriam ser eleitos igual os deputados, e às vezes até de forma indireta, e o presidente, ou esse modelo republicano que aí está, você acha que ele ainda é seguro? Entendeu? Como que é esse questionamento do judiciário? Estou falando isso, que esse debate está correndo nas ruas. Entendeu? Agora, você como parlamentar, como você enxerga isso? Eu acho que assim... Como parlamentar como pré-candidato. Um pré-candidato desejoso de cidadão que quer ver um país melhor, né? Eu vejo... Eu estou te falando isso, que esse debate está nas ruas, entendeu? Eu entendo que ninguém deveria ter uma segurança assim total que o seu cargo ele é acima de qualquer questionamento. Alguma forma de controle, alguma forma de ser, tipo assim, tem que ser vigiado, ser monitorado. Eu acho que tem que ter vigiado, mesmo que seja formado por que não seja vigiado por outro poder, mas tem que ter uma forma da pessoa prestar conta, né? E isso eu acho que deve ser feito para todas as profissões, todas as instituições. Transparência, a pessoa... quando ela ocupa um cargo que ela não tem risco de perdê-lo, se essa pessoa destoa ali do que é o desejado, você vai ter que ficar com aquela pessoa por um tempo indeterminado, né? Eu acho que deveria ter sim um controle em todos os setores. Né? E eu acho que quanto maior for a responsabilidade do cargo, né, quanto mais poder você der a um cargo, eu acho que mais você deve cobrar desse cargo. A proporção tem que mais ser responsabilidade. Mais responsabilidade. Então, acho que maior o comprometimento deve ser dessa pessoa em fazer as coisas corretas. Então, eu sou a favor de você exigir na mesma proporção que você dá poder para uma pessoa, para determinado cargo, né? Eu acho que o cargo ele tem que ser muito maior do que a pessoa em si. Porque é uma coisa que às vezes confunde a minha cabeça. A pessoa pega a Constituição, por exemplo, somos 4 aqui, né? Pega a Constituição, eu leio, interpreto de um jeito, o Alcides lê, que é um outro juiz, interpreta de outra forma, você é outro, interpreta de outra forma, e a Paula de outro. O que acontece? Ela não é muito clara ou ela tem vários campos? Porque isso confunde. Eu falo assim, por que cada um interpreta de uma forma na hora de uma votação, na hora de... Uma decisão, né? Uma decisão. Sim. É um negócio complicado, né? Por ser assim, ou as respostas que estão sendo vindas de lá não estão satisfazendo a sociedade. Sim. Justamente por ser complexo... É igual a Bíblia, né? Tem várias religiões. Aí eu leio a Bíblia e interpreto dessa forma, por isso tem várias igrejas. Você interpreta de outro. Então tem essa confusão que eu acho que precisava ser mais claro, será? Sim. Ou então nós temos que ter pessoas que interpretem isso de uma forma técnica e que sejam realmente imparciais. Eu acho que quando você tem uma instituição em que ela é responsável por fazer essa interpretação, se ela está muito em voga na mídia, algo está equivocado no meu ponto de vista. Eu acho que esse grupo de pessoas tem que ser um grupo que tenha coerência na análise e tem que ser um grupo que ele não vai partir para discussão, ele tem que ser um grupo que ele vai ser ali para realmente
julgar aquilo ali, fazer uma análise, e a gente tem que ter essa percepção que isso é de uma forma imparcial. O que hoje a gente vê, que na maioria das vezes, assim, ou em muitas das vezes, antes do julgamento a gente já sabe a opinião de cada um. Isso. De tanto que se manifesta. Que lado que a pessoa vai entender. E de tanto também que vai para a mídia, de tanto que é vaidade. Sim, então não é? Isso acontece. Que tem determinadas funções em que quando essa função aparece muito, quando você começa a ter uma previsibilidade ali do que vai acontecer, e principalmente quando é vinculado a determinados partidos, é hora de rever, né? É hora da gente realmente entrar nessa discussão. Você acredita num país melhor, Léo? Lógico, acredito, né? Porque você tá... Eu acredito porque, assim, graças a Deus eu já tive a oportunidade de sair do país, de construir uma carreira fora. Eu tive nessa área mesmo que eu fiz depois da neurologia, é uma área nova, é uma área que tem carência no Brasil e também em outros países, mas o meu país é esse país que eu quero brigar para vê-lo melhor. Quero que meus filhos também cresçam com essa vontade, tornar aqui melhor. Não com a vontade de ir embora para outro país, né? Não, eu acho que assim, é legal você ir conhecer o que é de bom lá e voltar e implantar aqui. Sim, lutar pelo seu país, né? Porque a gente está vendo muito isso dos jovens também. Eu quero ir embora do país porque o Brasil não é um país bom para se viver. Mas a gente que faz o país, né? E você pode ver que o local que a gente mais gosta é o lugar onde a gente é enraizado, né? Então, não adianta. Eu não quero um país melhor só para mim, eu não quero a vida, eu quero um país melhor para todo mundo. Eu sei que não é possível a gente buscar uma igualdade, mas que quem tenha menos, tenha pelo menos o necessário. Digno, né? Ou seja, digno. Isso para mim, independente de ter diferença, quem tem menos tem que ter o básico. Essa sempre foi uma vontade minha. Eu queria fazer outra pergunta. Você falou que é católico, mas a gente começa a perceber aí essa questão de religião. Muito se fala da bancada evangélica hoje, uma base de apoio do presidente Bolsonaro. O que você enxerga os pastores, as igrejas envolvidas muito na discussão política no país hoje? Como você vê isso? Você acha natural? Você acha que é hora dessas frentes parlamentares se posicionarem? Eu acho que a política, na verdade, ela tinha que ser discutida com todo mundo. Eu acho que a gente devia ter política na escola. Quando nós ausentamos da política, temos que aceitar a política que é imposta por outros. Então, acho que a gente deve discutir política de uma forma consciente. Eu acho que a religiosidade, quando ela é exercida de uma forma plena, ela é muito positiva na vida da pessoa. Na sociedade. Existem pessoas ruins dentro da religião? Tem, em todos os setores nós somos infiltrados por pessoas ruins, mas a grande maioria é boa. Então eu vejo a religião como um ponto positivo. Eu acho que nós não podemos guiar o país pela religião, mas eu acho que a religião ser representada, eu acho isso natural. Eu acho a saúde representada uma coisa natural. Eu acho que o agronegócio é que movimenta o nosso país. Imagina se o agronegócio não tiver representatividade. Sim. Né? Então, todos os setores, todos os segmentos, nós temos que ter representatividade. Nós temos que ter pessoas boas. Estão precisando entrar. Sim, nós precisamos ter jornalistas. Porque como que nós vamos debater um tema se nós não temos um técnico ali que nós tenhamos confiança para poder nos direcionar? Então, eu acho que todos os setores eles devem se politizar para o bem, usar a política como uma boa ferramenta. Eu ouvi uma frase muito interessante em que, assim, primeiro me falaram muito que se eu quisesse conhecer a ingratidão, era só entrar na política.
Mas aí eu vi uma frase do tipo assim, você não precisa entrar na política para conhecer ingratidão, não. Ela está em todos os lugares. Na medicina, mas no jornalismo. Fiquei rindo delas, que elas estão rindo aqui, mas um dos senadores mineiros, ele é jornalista. O Carlos Viana é jornalista. Sim, é bom, né? Hein? É bom, né? Cada um tem suas opiniões a respeito. Eu acredito que ele um pouco mais eu acredito que ele podia somar mais. Exatamente. Ele podia ajudar mais. Um pouco mais. Mas não quer dizer que já estando lá já ajuda. Eu acho que o setor ele precisava de mais apoio, entendeu? Muito mais apoio. E a gente acredita que um dos debates que está tendo no momento também é a questão da imprensa. O que você acha do posicionamento da imprensa? Fake news, a mentira. Isso é uma preocupação nossa hoje muito grande. Claro. Eu acho que o bom jornalista, ele é contra o fake news, no meu entendimento. Eu acho que o jornalista ele foi feito para levar o conhecimento dos fatos. Mas o problema, Leonardo, é que hoje todo mundo quer ser jornalista, todo mundo quer entender de tudo um pouco, e as pessoas passam a notícia de forma errônea, que são os fake news, e aí dividem, vamos dizer assim, tentam dividir espaço com jornalismo de credibilidade. Quando nós precisamos desse jornalismo de credibilidade com seriedade. Sim. Léo, mas no grupo de família mesmo, você deve ter pessoas esclarecidas, pessoas assim que você sabe que conhece, passa todo dia fake news, aí você tem Passa. E você tem que responder. Assim, isso aí não é verdade, sem observar se é verdade, passa e vai passando. E a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa é esclarecida, ela fica passando isso. E, na verdade, o jornalista é igual a todos os setores. Nós temos que ter o nosso jornalista de confiança. Exatamente. Nós temos que conhecer a fonte daquela notícia que nós estamos recebendo. Né? Então, é fundamental você se apoiar. Por exemplo, nós temos aqui o Diário, que faz um trabalho fantástico há muitos anos. Né? Obrigado. Nós temos que buscar a fonte, é aqui. É aqui que se investe em jornalismo, em informações. Então aqui eu tenho certeza que sai notícia de verdade. Quando nós recebemos uma notícia num grupo de WhatsApp, a primeira coisa nós temos que saber de onde é essa fonte. Essa fonte ela é confiável ou não? Entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. Isso é muito importante. Nós temos que trabalhar isso, porque isso, eu vejo, assim, vários grupos que a gente acompanha, grupo de igreja, grupo de família, as pessoas, gente, isso não é verdade, vocês têm que olhar primeiro. Ele está falando isso, todo mundo também quer ser médico, não é só jornalista. Exatamente. Todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser tudo. Todo mundo quer ser engenheiro agrônomo. Menos. Técnico de futebol. Nesse trabalho aí, o que você está achando da terceira via? O Brasil está polarizado e a terceira via. Você acha que a terceira via vinga? Você está percebendo isso? O que você acha da força da terceira via? Ou ainda está muito longe ainda da eleição para acontecer? A possibilidade? Até o momento, essa terceira via não conseguiu assim, mostrar para a sociedade um nome realmente que atingisse a credibilidade. Né? Nós estamos aí aguardando esses próximos dias para poder avaliar. Eu acho que esse primeiro momento é o momento mesmo de apresentar nomes para a sociedade conhecer aí o projeto. Eu acho que hoje, com a questão da internet, da facilidade de comunicação, as coisas mudam muito rápido. Nas últimas eleições, nós tivemos surpresas aí em cargos Zema, né? importantes. O Zema, foram vários exemplos aí de mudança nos últimos dias. Eu acho que o momento agora é o momento realmente de discussão, de apresentar os nomes aí para a sociedade, para que a gente possa analisar aí as propostas. Eu acho que toda a polarização muito extrema, eu vejo isso como um ponto negativo. Nós temos que aprender a discutir melhor aí as nossas ideias sem um radicalismo, né? Nós temos que realmente unir para ter um Brasil melhor. Nós estamos precisando de união, Brasil. Então é isso, internautas. O Diário Cast veio, como a gente já disse, para ouvir a opinião de vocês, para ouvir a opinião das pessoas aí que representam a nossa sociedade.
Todos os dias nós estaremos aqui debatendo as notícias, debatendo os assuntos mais importantes e recebendo entrevistados que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no YouTube e nos acompanhem diariamente, como a própria palavra já diz, Diário Cast. Se gostou, dá um like lá. Isso aí.